Amém. Amém, irmãos? Amém. Hoje nós estamos num dia muito difícil e eu queria pedir aos irmãos que nos ajudassem em oração pela vida do nosso pastor, pela vida da nossa congregação local. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito debaixo do céu e nós estamos num tempo de nos unir e orarmos para que o Senhor de fato avive a sua obra. Nosso amado pastor pregou alguns dias atrás que quando o Senhor quer avivar, Ele nos coloca no fogo. E nós vemos que isso tem acontecido com a nossa congregação, tem acontecido com a minha vida, creio que tem acontecido com a vida dos amados irmãos. E o Senhor tem preparado esse momento para que nós possamos abandonar os nossos ídolos e buscá-lo de todo o nosso coração, como disse o profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu queria, irmãos, hoje convidar os irmãos a olhar para Jesus Cristo. Todo remédio para aquele que não é cristão ainda é olhar para Jesus Cristo. E todo remédio para aquele que já é cristão é perseverar olhando para Jesus Cristo. A Bíblia diz em Isaías 45:22: olhai para mim e sede salvos, vós e todos os confins da terra, olhai para mim. E a Bíblia diz em Hebreus 12:2 que só existe uma forma de correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e o consumador da fé. E eu queria convidar os irmãos hoje a abrirem em 1 João 4. Nós vamos falar hoje, irmãos, sobre esse caminho sobre modo excelente que todos nós precisamos percorrer, que é o caminho do amor. 1 João 4:7. Eu queria, antes disso, convidar os amados irmãos a orarem comigo mais um pouco, pois as batalhas espirituais são muito grandes e a nossa força é muito pequena. Ó Senhor, o Senhor sabe, Pai, da minha fraqueza, Senhor, e da minha total incapacidade, Senhor, de pregar a Tua palavra nessa noite, Pai. Ó Deus, o Senhor sabe como muitas vezes estamos aqui nessa noite amedrontados, ó Senhor, muitas vezes desencorajados, Senhor, aflitos, nos sentindo, Pai, muitas vezes até sozinhos, meu Senhor Jesus Cristo. Mas eu peço nessa noite que o Senhor seja o nosso socorro bem presente na hora da angústia, Pai. Eu peço que o Senhor nos conceda a graça para olharmos para Ti nessa noite, esquecer o que passou e perseverar olhando para Ti, Senhor Jesus Cristo. Pois o Senhor está aqui, Pai, nesse salão. Por isso eu peço, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito Santo. Que o Senhor, Pai, nos encha de amor verdadeiro por Ti, Senhor. Que o Senhor nos encha de amor verdadeiro, Senhor, uns pelos outros. Oh Deus, o Senhor sabe, Senhor, como nossa congregação tem sido atacada nos últimos tempos, Pai. Nos ajude a tapar as brechas do inimigo em nossa vida pessoal, em nossa congregação local, Pai Santo. Oh Deus, nos concede sabedoria do alto, Pai, sabedoria pura, pacífica. Oh Deus, visita o nosso pastor Nizam, Senhor, concede graça para ele, Senhor. Concede graça para ele, Senhor, para que ele possa ter experiências contigo nesse momento de aflição, pois nós sabemos que o Senhor não colocou ele nessa prova para destruí-lo, mas para fortalecê-lo, meu Pai. O Teu servo irá sair, Senhor, dessa provação
como Sadraque, Mesaque e Abidnego saiu da fornalha, Senhor. Ó Pai, intacto, Senhor, e de mãos dadas com o Filho do Homem. Eu oro nessa noite que o Teu Espírito Santo paire nesse local e quebre, Senhor, toda inimizade entre Ti e o Teu povo. Que essa seja uma noite de restauração, de comunhão, de paz. Que essa seja uma noite, Pai, de santificação, Senhor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. 1 João 4, 7. Dizem os estudiosos da Bíblia que todos os dias que o apóstolo João ia para o templo, quando ele já era idoso, ele repetia essa frase com aqueles que ele discipulava. Ele era um senhor de idade e ele repetia muitas vezes: filhinhos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. Nós falamos na semana passada, lá no Alto das Pombas, as marcas do verdadeiro cristão, que é o fruto do Espírito. E a primeira característica do fruto do Espírito é o amor. É o primeiro broto do fruto do Espírito Santo, é o amor. E nós temos visto, verso 14, e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Está falando aqui da união com Cristo, da união vital do cristão e Cristo, por meio desse elo inseparável, que é o amor de Cristo que nos constrange todos os dias. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor, olha, perceba a importância de estarmos andando em amor. E como nós vimos aqui, o mundo ele distorce esse atributo tão bonito de Deus, que é o seu amor. A Bíblia não diz aqui que Deus tem amor, a Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é o próprio amor. Então você não pode separar o amor da pessoa de Deus. É Ele que nos ensina o que é o amor. Porque Deus amou o mundo. A palavra mundo ali fala de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele amou o mundo de tal maneira. Essa palavra de tal maneira fala que é um amor que palavras humanas não podem descrever, porque é um amor que excede todo o entendimento. É como se você olhar para o mar, você vê o início
passar, mas você não consegue enxergar o fim. Assim é o amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira, é um amor tão forte, é um amor tão verdadeiro, que palavras humanas não podem descrever, e esse amor foi provado e comprovado. Ele deu o maior presente que o ser humano poderia receber. Há 2000 anos atrás, na Palestina, em Belém, um milagre sobrenatural aconteceu. Jesus Cristo nasceu pelo poder do Espírito Santo. O Espírito de Deus envolveu uma jovem camponesa que ainda era virgem, Maria. E Jesus Cristo, o Verbo de Deus, ele se fez carne para assumir a nossa culpa, sabendo das nossas dores, sabendo das nossas aflições, sabendo dos nossos pecados, sabendo das nossas doenças, sabendo dos nossos temores, sabendo dos nossos problemas. Ele assumiu a nossa natureza e ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo de Deus numa manjedoura. E ele viveu uma vida perfeita na presença de Deus. Ele foi obediente a Deus até a morte, e morte de cruz. E lá na cruz, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, para que todo aquele que confie nele, para que todo aquele que olhe para ele, para que todo aquele que se arrependa e creia nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito, irmãos, de nós estarmos aqui. Esse é o propósito de Deus ter nos unido como igreja. Esse é o propósito de nós estarmos aqui juntos nessa noite, como congregação local, porque nós não estamos aqui para passar um pouco de tempo, nós estamos aqui porque nós vamos passar a eternidade com o nosso Salvador nos céus. Mas nos foi dito, irmãos, que importa-nos que através de muitas tribulações ingressemos no reino de Deus. Nos foi dito que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque o nosso Senhor venceu o mundo. Nos foi dito que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E eu queria continuar. João diz aqui, irmãos, nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Sabe, irmãos, aquele que está separado de Deus, está separado do amor. E se você está separado do verdadeiro amor, você está perdendo, irmãos, o melhor de Deus. Foi o que Jesus Cristo disse à igreja de Éfeso: volta ao teu primeiro amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. A ideia aqui, irmãos, não é que o cristão não tem temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, mas o cristão não tem medo. Não tem medo de Deus, no sentido de que Deus seja um pai carrasco, de que Deus seja alguém que quer o nosso mal. Não, o verdadeiro amor, ele lança fora todo o medo. Porque embora o cristão saiba que ele possa estar sofrendo duras disciplinas de Deus, ele também sabe que a disciplina é a demonstração do seu amor. Porque o Senhor só corrige aqueles a quem Ele ama, e açoita a todos quantos recebe por filho. Por isso que aqui ele diz: antes o perfeito amor, o maduro amor, lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É o que Satanás quer fazer. Satanás quer nos atormentar, irmãos, com a culpa, com o medo,
com acusações, sabe? Satanás quer nos acusar, quer nos aprisionar, como Giambânia descreve no Peregrino, no castelo da dúvida, onde mora o gigante desespero. Satanás quer nos colocar nessa prisão da mente, mas vamos se lembrar do que o cristão disse, do que Esperança disse a cristão. Ele disse: cristão, está ali a chave da promessa, que nos tira do castelo da dúvida, que nos livra do gigante desespero. Que promessa é essa, irmãos? É a vida eterna. Que promessa é essa? Foi a promessa de Jesus Cristo, que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Em momentos de aflição, em momentos de angústia, nós precisamos das promessas de Deus. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Verso 19: nós amamos. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro. A ideia aqui é que não existe nada em nós que atraia sobre as nossas vidas o amor de Deus. Deus escolheu amar Jacó porque Ele escolheu amar Jacó. Deus escolheu amar o seu povo porque Ele escolheu amar o seu povo. A eleição de Deus é incondicional, é soberana. Deus não nos ama por causa dos nossos méritos, porque não temos. Deus escolheu nos amar por uma aliança que Ele mesmo fez, aliança essa feita na cruz do Calvário. E eu queria convidar os irmãos a abrirem 1 Coríntios 13, e nós vamos ver hoje esse caminho, irmãos, sobremodo excelente. O caminho do amor é o dom mais forte que existe, é o dom mais poderoso que existe, é o caminho do amor, do primeiro amor a Deus. Jesus resumiu 613 mandamentos em 2. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento, e ame o seu próximo como a ti mesmo. Nisso está resumido todos os mandamentos de Deus, o amor. 1 Coríntios 13, verso 1. O apóstolo Paulo, irmãos, ele está falando sobre os dons espirituais na igreja: dom de profetizar, dom de curas, dom de operação de milagres, dom de línguas, de idiomas diferentes. Ele está falando sobre a unidade orgânica do corpo, que nós somos o corpo de Cristo, individualmente somos membros desse corpo. Mas agora ele vai mostrar, irmãos, o dom maior, o dom supremo, a verdadeira característica dos filhos de Deus. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como um símbolo que retine. O que é que Paulo quer dizer aqui, irmãos? Ele está mostrando aqui a inutilidade de fazermos a coisa até certa pela motivação errada. Lá em 1 Samuel 16:7, a Bíblia nos ensina: o Senhor disse a Samuel, quando ele foi ungir o novo rei de Israel: Samuel, não atente para a tua aparência, nem para o tamanho da tua estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, o Senhor vê o que está no coração. O Senhor vê as intenções do coração. E aqui em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, aqui ele está usando uma hipérbole. Ele está dizendo: olha, ainda que eu fale todos os idiomas, ainda que eu seja um poliglota, ainda que eu tenha a mente mais brilhante de toda a história da igreja, se não tiver amor,
se a minha motivação não for o santo amor de Deus, o amor por Deus e o amor pelo próximo, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. O que é um bronze que soa, ou como um símbolo que retine? É algo que faz zoada, mas não produz efeito. Por que, irmãos, que Jesus colocou 12 homens de criações diferentes, 12 homens que muitas vezes pensavam diferentes? Um, por exemplo, era publicano, outro, por exemplo, era zelote, outro era pescador. E ele coloca esses homens para andarem juntos e para amarem-se mutuamente uns aos outros. E Jesus diz para eles: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque, irmãos, que os discípulos dos fariseus não se amavam e os discípulos de Jesus Cristo se amavam? Porque a motivação de Jesus Cristo era uma, a motivação dos fariseus era outra. A motivação de Jesus Cristo era a glória de Deus e o bem do próximo. A motivação dos fariseus era a sua própria glória e usar do seu próximo. Por isso que o que define a bondade ou a malícia de uma ação não é somente a externalização dessa ação, mas a intenção do coração que está fazendo essa ação. Por exemplo, Jesus Cristo disse que os fariseus, eles davam esmolas para serem reconhecidos pelos homens. E Jesus Cristo disse que eles já receberam a sua recompensa. Mas para os seus discípulos ele disse: quanto a vocês, o que a sua mão esquerda fizer, que a sua mão direita não saiba, porque você faz para a glória de Deus. Jesus Cristo chegou a contar uma parábola, onde ele disse que 2 homens vieram ao templo fazer a mesma coisa, orar. Um era fariseu, o outro era publicano. Mas qual era a diferença dos dois? A motivação do coração. Um estava se exaltando, o fariseu. Outro estava se humilhando, o publicano. E o publicano desceu para sua casa justificado, porque ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, eu sou um grande pecador, me perdoa, Senhor. Esse foi salvo. E o fariseu que dizia: eu te dou graça porque eu sou melhor do que os outros, ele não foi salvo, porque o Senhor vê o coração, o homem vê a aparência. Então aqui Paulo diz, irmãos, em 1 Coríntios 13:2, ainda que eu tenha o dom de profetizar, o que eu estou fazendo aqui, proclamar a palavra, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. Sabe o que é que Jesus Cristo disse dos fariseus, que não tinham neles o amor de Deus? Quando Jesus disse assim: eles já receberam a sua recompensa quando eles são elogiados pelos homens ao fazerem suas obras de justiça. O que Jesus estava dizendo é: olhem, fariseus, vocês vão ter a glória dos homens, vocês vão ter os aplausos dos homens, contudo, isso não tem valor nenhum diante de Deus. Vocês não estão entrando no céu, porque vocês estão fazendo isso para serem elogiados pelos homens. E a Bíblia diz que nós fomos criados para glorificarmos a Deus, para gozarmos da presença de Deus. A presença de Deus, irmãos, é real. A presença do Espírito Santo de Deus é real. O amor de Deus é real. A ira de Deus também é real. A santidade de Deus é real. A gente se esquece muitas vezes, irmãos, que Deus, Ele não é como um de nós. Claro, Ele é Espírito, Ele transcende a nossa imaginação, porque Ele é santo, santo, santo.
Mas a gente se esquece, irmãos, que Deus é uma pessoa que tem sentimentos. Os sentimentos que eu e você temos foram comunicados por Deus. A capacidade de se entristecer com a atitude de alguém, ou de se alegrar com a atitude de alguém, eu e você recebemos de Deus. E Deus é essa pessoa que tem sentimentos. Deus, ele se agrada com alguns comportamentos e ele se entristece com outros comportamentos. Deus, ele se agradou de Abel e da sua oferta. Deus, ele se entristeceu com Caim e a sua oferta. Então aqui o apóstolo Paulo vai no âmago do nosso ser e diz: você precisa fazer tudo com essa motivação, o amor. O amor por Deus. O amor ao próximo sem o amor de Deus se torna um ídolo e é pecado. O amor começa com Deus, mas devemos fazer todas as coisas por amor a Deus, porque se não estivermos fazendo tudo para a glória de Deus e por amor a Deus, uma hora nós iremos, como diz o ditado, chutar o pau da barraca. Porque se a nossa motivação não for o amor a Deus, os homens vão nos decepcionar e vão fazer de tudo para nos paralisar. Por isso que Jeremias já disse, Jeremias 17:5, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da sua carne mortal seu braço forte e afasta o seu coração do Senhor. Mas bendito é o homem cuja confiança está em quem? No Senhor. Então aqui ele diz, e ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O que Paulo está dizendo, irmãos, é que uma pessoa pode se entregar de forma calorosa a uma religião, a tal ponto dele vender tudo, a tal ponto dele entregar a si mesmo, mas se a motivação não for o amor a Deus, é inútil. Perceba o perigo do amor mal direcionado, como pregou o pastor Nizam lá em Cosme de Farias um dia. O perigo de não estarmos julgando as intenções do nosso coração. Verso 4, irmãos. Agora nós vamos ver as características do amor de Cristo. A Bíblia diz que aquele que diz estar em Cristo tem que andar como Ele andou. O amor é paciente. Olha que coisa, irmãos. O amor é paciente. A Bíblia diz que Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum dos seus pequeninos venha a perecer, mas que todos cheguem ao arrependimento e ao pleno conhecimento da verdade. O amor é paciente. Quem aqui se lembra, irmãos, da paciência que Jesus teve com Pedro? Como Jesus amava Pedro de forma verdadeira, como era um amor puro, sincero, honesto de Jesus por Pedro, e de Pedro por Jesus, depois que Jesus o regenerou. Mas o amor é paciente, irmãos. Sabe, Jesus tinha toda a paciência com Pedro. Sempre que Jesus indagava alguma coisa, Pedro queria ser o centro das atenções. Mas Jesus não humilhava Pedro. Jesus não desmerecia Pedro. Jesus, ele sempre respondia os questionamentos de Pedro. O amor é paciente, irmãos. Será que nós temos paciência para amar a Deus com a perseverança que isso exige? A chama do primeiro amor, irmãos, é como uma fogueira.
Se você não tiver uma fogueira, se você não tiver, o que é que bota para deixar uma fogueira acesa? Lenha. Se você não botar álcool, não é isso? Se você não manter a fogueira acesa, o que vai acontecer com essa fogueira? Se apaga. Se você não manter o seu amor por Deus aceso todos os dias, com a vida devocional, com a vida de oração, com a leitura da palavra, com ouvir uma pregação, com a comunhão com os irmãos, com a comunhão com a igreja, o que vai acontecer é que esse amor, ele vai se esfriando. E aí, pode acontecer comigo e com você o que precedeu a queda de Pedro. A Bíblia diz que Pedro começou a seguir Jesus de longe. E quando Pedro começou a seguir Jesus de longe, prontamente ele foi para o lugar errado com as companhias erradas. Ele foi para o pátio do sumo sacerdote, se aquecer numa fogueira ao lado de ímpios com más companhias. E o que aconteceu? Ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus o restaurou 3 vezes, mostrando que para cada pecado existe um perdão. Para cada queda existe uma mão para te levantar. Porque o Senhor sustenta os que vacilam. E o justo pode cair até 7 vezes, mas ele não ficará prostrado. Porque a mão do Senhor o levantará. E é isso que ele irá fazer com o nosso pastor, eu tenho certeza disso. Porque Deus é fiel. O amor é paciente. Que maravilha, irmãos. O amor é benigno. O amor não faz o mal contra o próximo. O amor faz bondade para o próximo. A grande questão é que não sabemos o que é bom, porque somos pecadores. A grande questão é que o nosso conceito de bom é mal, e o nosso conceito de mal é bom, porque bom só existe um, que é Deus. O que muitas vezes pensamos que é bênção é maldição. O que pensamos que é maldição é bênção. Muitas vezes, para o apóstolo Paulo, o espinho na carne era uma maldição. Hoje, no dia, qual é a data de hoje? 17 de junho de 2020. Esse espinho na carne de Paulo é um dos maiores motivos dele estar agradecendo a Deus aonde ele está agora, na bem-aventurança eterna. Mas quando ele estava vivo, ele pensava que o espinho era maldição. Ele rogou ao Senhor 3 vezes: Senhor, tira esse espinho, Senhor. Jesus disse: a minha graça te basta. Porque o meu poder, Paulo, se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você é fraco, eu te uso. Mas quando você se engrandece, eu me afasto de você. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Por isso que quem mais Deus usa, irmãos, Deus esmaga, Deus moe, Deus quebra. Por quê? Para fazer um vaso novo. O Senhor levou o profeta Jeremias a uma casa onde tinha um oleiro. E esse oleiro, ele estava fazendo um vaso. Mas Deus mostrou a Jeremias que o oleiro, na construção do vaso, não ficou do vaso que ele queria. Então o oleiro quebrou o vaso, e com o mesmo barro ele fez um vaso novo. Deus disse a Jeremias: como vaso nas mãos do oleiro, Jeremias, são vocês nas minhas mãos. Deus, quando Ele quer, irmãos, nos encher, Ele nos esvazia. Quando Ele quer derramar um tesouro, que é o Espírito Santo, Ele quebra o vaso de barro e Ele refaz. Porque Ele não pode colocar vinho novo em odre velho. Ele coloca vinho novo em odres novos. Ele coloca o Espírito Santo em novas criaturas. Ele regenera para depois nos encher com a sua graça. Por isso ele disse a Nicodemos: olhe, Nicodemos, você tem que nascer de novo. Você tem que nascer da água e do Espírito, para que você entre no reino de Deus. Você precisa enxergar o reino dos céus, Nicodemos. Pare de se ocupar com as coisas deste mundo e olhe para o céu.
Olhe para Jesus. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? Vem da onde? Vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Por isso que nós vemos aqui, irmãos, o amor é benigno. Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com o seu povo. Mas o povo de Deus sempre foi um povo sofrido, porque a bondade de Deus não é a bondade do mundo. Deus era bom com Lázaro, e Lázaro era pobre, e Lázaro era mendigo, e Lázaro desejava as migalhas que caíam da mesa do rico, e os cães iam lamber suas feridas. E Deus era mau com o rico. Deus era ruim com o rico, no sentido de que Deus estava irado com o rico. Não que há maldade em Deus, porque Deus é sempre bom, mas a ira de Deus estava sobre aquele rico da parábola, e ele não tinha doença. Na época do Covid, o rico pegava seu jatinho e ia para sua mansão. Ele não tinha nada de ruim, ele não tinha problemas. Aparentemente parecia que ele era o queridinho de Deus, mas como dizia Spurgeon, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e ser feliz no pecado. É uma prova visível que Deus o abandonou. Foi o que ele fez com Esaú e o que ele fez com o rico da parábola. Aquele rico morre e acorda onde? No inferno, estando em tormentos. Então, irmãos, a bondade de Deus é nos conduzir ao arrependimento. Deus foi bom, foi com o filho pródigo. Ele mandou aquela seca, ele mandou aquela disciplina, para mostrar ao filho pródigo que bom não era o mundo, bom era o coração do seu pai, que é Deus. O amor não arde em ciúmes. A ideia de ciúme, irmãos, é a ideia de que você está descontente com a sua vida e você passa esse descontentamento para a vida do outro. Aqui o que ele está dizendo é: quem está andando em amor a Deus e andando em amor ao próximo, não tem por que sentir inveja de ninguém, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E aquilo que você não tem, não é porque Deus é ruim em não te dar, é porque não lhe é ainda necessário. Pois se você está seguindo o pastor do céu, nada lhe faltará. Por isso que aqui ele diz: o amor não arde em ciúmes. O amor, ele não se ufana, não se irrita, não se ensoberbece. Porque qual é a essência, irmãos, dos anjos caídos e de Satanás? Ódio. Quem já leu Apocalipse 12:12? Satanás, ele desceu à terra com grande cólera. Que ser maldoso, que ser asqueroso, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás, ele tem ódio, irmãos. E por que Satanás é cheio de ódio contra Deus, contra os cristãos, contra a igreja de Cristo? Porque ele se ensoberbeceu. E por que ele se ensoberbeceu? Porque ele não estava amando a Deus no céu. Ele não estava se sentindo amado por Deus no céu. Ele queria o trono de Deus no céu. Ele queria tomar o lugar de Deus no céu. E a soberba precede a queda. Então aqui nós vemos, irmãos, que o amor não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha que coisa, irmãos. Jesus Cristo nunca foi inconveniente. Ele disse: você chega num lugar e as pessoas não te recebem, sacode a poeira dos seus pés, tem gente que vai lhe receber. Ele disse: não dê pérolas aos porcos, nem as coisas santas aos cães. Jesus Cristo, quando ele era quando ele não era bem recebido no lugar, ele ia embora. O seu primeiro sermão público, ele abriu Isaías 61 e leu, e quando ele disse: hoje essa palavra se cumpriu em mim, tentaram lançá-lo de espinhadeiro abaixo. O que ele fez? Ele não contendeu com ninguém, ele foi embora. Porque a motivação de Jesus, irmãos, era o amor. Jesus era o amor andando. Deus é amor,
e Jesus é o próprio Deus. Jesus é a exata expressão de quem Deus é. Por isso que ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Não procura os seus interesses. Olha que coisa, irmãos. Perguntaram para Jesus: Jesus, você está com fome? Come alguma coisa, Jesus. Uma fome eu tenho: fazer a vontade do Pai que está nos céus. O amor verdadeiro, irmãos, ele não está preocupado consigo mesmo, porque ele sabe que existe alguém que o ama de verdade, que já se preocupa com ele. Aquele que está andando em amor está sempre ocupado com os interesses de Deus, e Deus se ocupa com aquilo que a gente precisa. Filipenses 4,19, a Bíblia diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades em Jesus Cristo. Não se exaspera, não se irrita, não se ressente do mal. Perceba, irmãos, como o amor é um remédio para todas as áreas da nossa vida. A grande questão é que a gente lê a Bíblia e acha que a gente tem que receber amor das pessoas, quando essa passagem está aqui para a gente andar nesse amor por Deus e pelas pessoas. Quando a Bíblia fala dessa passagem aqui, não é para você buscar esse amor nas pessoas, é para você andar nesse amor e amar. Por quê? Porque aquele que ama, irmãos, conhece a Deus e é livre. Aquele que está com o coração ressentido está preso pela mágoa, pelo rancor. É por isso que ele diz aqui, o amor não se ressente do mal. Por quê? Porque o amor perdoa. O amor está sempre olhando para Jesus, e a Bíblia diz que Deus pegou a escrita de dívida que era contra nós e encravou na cruz, perdoando todos os nossos pecados, liquidando a nossa dívida e nos fazendo novas criaturas. E dessa mesma forma nós devemos perdoar o nosso semelhante, não guardar mágoa, não ficar com ressentimento. Não, perdoar zerou a conta. Meu coração está limpo para você, eu te amo, eu vou te tratar como se você nunca tivesse feito nada contra mim. Não existe vingança no amor. José se vingou dos seus irmãos? Não. Por quê? Porque José tinha amor. José do Egito. Então nós vemos aqui: o amor não se ressente do mal. Esse aqui é o caminho da verdadeira liberdade, irmãos. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Aqui nós vemos, irmãos, que o amor não tolera tudo. Isso é ódio. O que tolera tudo é a omissão. O amor, ele não folga com a injustiça. Por quê, irmãos? Porque os injustos não herdarão o reino de Deus. Aí você vê seu irmão andando na injustiça, ele morre na injustiça, você não alerta ele acorda no inferno. Isso é amor? Não. O verdadeiro amor alerta: olhe, meu irmão, esse caminho é um caminho de morte. Não ande na injustiça, ande na justiça. Por isso que ele diz aqui: regozija-se com a verdade. Por que Jesus Cristo era tão duro com os fariseus, irmãos? Era tão duro com aqueles que rejeitavam o Evangelho? Porque o amor de Jesus era um amor que tinha prazer na verdade. Jesus não era hipócrita. Por isso que o amor espiritual é totalmente descompreendido pelo homem natural. Jesus é amor, porque Jesus é Deus. E o que fizeram com o amor andando? A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. O que fizeram com o próprio amor? Condenaram como um criminoso, mesmo olhando para ele e vendo que ele não tinha crime algum.
mesmo enxergando nele um homem puro, e vendo ele da cruz dizer: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Ainda assim, a maldade humana matou Jesus, porque Jesus Cristo chamava os homens ao arrependimento. Jesus Cristo dizia: se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não se converter, você vai perecer. Se não vos arrependerdes, de igual modo perecereis. Se a tua mão te faz pecar, corta. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu pé te faz pecar, arranca. Isso é amor. Então aqui, irmãos, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. A ideia aqui é: nós ainda enxergamos a Deus pela fé, mas quem é que já viu aquela panela aquele talher de inox, onde você não consegue ver claramente? Você coloca o rosto naquela bandeja de inox e você não se vê. A ideia aqui é: por conta da nossa sujeira, a gente não consegue ver ainda o rosto de Deus, a face de Deus como Ele é, por conta do pecado. Por isso que ele diz aqui, nós vemos obscuramente, nós vemos por fé, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Está falando do momento, irmãos, em que o cristão é recebido no céu e recebe um novo corpo de glória. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. E eu queria concluir, irmãos, meditando no verso 7. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 7. O amor tudo crê, tudo sofre. Perceba, irmãos, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. A ideia aqui é de que o verdadeiro amor de Deus que é derramado em nosso coração nos faz acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E quando estamos andando em amor por Deus e nos sentindo amados por Deus, nós sabemos que quando Deus diz não, é como uma mãe cheia de amor, que diz: meu filho, se você for por aqui, meu filho, você vai queimar seu dedinho, não vá que você vai se cortar, não ande por esse caminho. Esse é o amor que tudo crê. Não, Pai, eu creio que tudo que o Senhor tem para mim é bom, é perfeito e agradável. Eu confio, Pai, que o seu amor é real, que o Senhor quer o meu bem. Jesus, ele tudo sofreu porque ele sabia quem era o Pai. Ele é o unigênito de Deus, que em uma eternidade passada já coexistia com o Pai, e na plenitude dos tempos ele se encarnou, mas ele nunca perdeu a sua essência de ser Deus e de ter uma comunhão plena com Deus. Jesus conhecia o caráter do Pai, que é um caráter bom, que é um caráter cheio de amor e pureza, um caráter cheio de bondade, um caráter cheio de compaixão. É o amor de Deus. Por isso ele diz: tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Irmãos, um determinado homem de Deus chamado Richard Baxter, ele foi diagnosticado com uma doença grave. Ele era um pastor puritano inglês, e o médico olhou para ele e disse: Richard Baxter,
você tem alguns meses de vida, você vai morrer. E ele disse que quando ele recebeu essa notícia, todos os dias ao começar o dia, ele começou a fazer meditações sobre o céu. Ele começou a fazer estudos sobre o céu. E ele se encantou tanto com a realidade do céu, que ele já estava preparado para ir para a glória. Mas Deus ainda queria usar ele aqui na terra. E Deus não levou ele para a glória. Deus curou ele. E ele escreveu um livro chamado Descanso Eterno dos Santos. E nesse livro, ele diz que antes de Deus mandar um homem para o céu, ele manda o seu coração para lá. Para amar o que Deus ama, para odiar o que Deus odeia. Outro homem de Deus chamado John Owen disse que pensar no céu fortalece a nossa fé, porque o céu existe. Aquele lugar que Jesus disse ao ladrão da cruz, quando se arrependeu: ainda hoje, filho, estarás comigo no paraíso. Esse lugar existe. É a ressurreição dos justos, é a bem-aventurança eterna ao lado de Deus. Eu queria concluir com os irmãos em Mateus 26. Em Mateus 26 nós vamos concluir nessa noite. Não quero passar do horário, não sei se já passei. Mateus 26. Eu queria concluir nessa noite, irmãos, meditando nos últimos momentos de Jesus Cristo. Se você é um cristão aqui nessa noite, eu tenho que te dizer uma coisa: ninguém ama você como Jesus te ama. Ninguém. Ninguém nunca vai te amar como Jesus te ama. Mas esse amor, ele enfrentou os momentos mais sombrios que um ser humano pode enfrentar nessa terra. Mateus 26, 36. Jesus no Getsemane. Mateus 26, 36. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: olha, irmãos, como Jesus estava à sombra da cruz. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, verso 40, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nenhuma hora, Pedro, pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outras vezes dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o
aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus lhe disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, nós sabemos aqui que é nosso amado irmão Pedro, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: embanha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai, e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: saístes com espadas e porretes para prender-me, como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco ensinando, e não me prendestes. Verso 56, irmãos amados. Tudo isto, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Então os discípulos, todos, deixando-o, fugiram. Vamos ler o verso 57. E os que prenderam Jesus o levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se haviam reunido os escribas e os anciãos. Olha o verso 58. Mas Pedro o seguia de longe. Mateus 26, 58. Até o pátio do sumo sacerdote, e tendo entrado, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. E não acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas. Mas afinal compareceram duas, afirmando: este homem disse: posso destruir o santuário de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio. Há tempo de falar e há tempo de calar. E o sumo sacerdote lhe disse: eu te conjuro pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunhas? Eis que ouvistes agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: é réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto. Sabe quem está recebendo cuspe no rosto aqui, irmãos? Jesus. A pessoa que mais nos ama nesse mundo. O nosso Criador. Sabe que cuspe é esse aqui, amado irmão Mateus? Nossos pecados. O castigo que nos traz a paz recaiu sobre ele. Pela sua pisadura nós fomos sarados. E lhe davam murros. E outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Verso 69. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus o Galileu? Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Esse é o choro
bem-aventurado. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Essa é a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação, amados irmãos. Essa daqui é a bênção, é a água ungida, que são as lágrimas do arrependimento. Então aqui, nós vemos no capítulo 27, no verso 11, Jesus estava em pé ante o governador. Antes disso, a Bíblia mostra o suicídio de Judas, mostrando, irmãos, que o caminho da traição é um caminho, muitas vezes, sem volta. O caminho da apostasia, muitas vezes, é um caminho sem volta. O caminho do amor ao dinheiro, muitas vezes, é um caminho sem volta. Judas, ele jamais pensaria que aquele dinheiro era tão amaldiçoado como era, mas era. O amor ao dinheiro não deixou, irmãos, nunca vai deixar de ser a raiz de todos os males. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou a Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe, a esposa de Pilatos: não te envolvas com esse justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Verso 23: que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém cada vez mais clamavam: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram caniço, e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto, e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida o levaram para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um sirineu, chamado Simão, a quem obrigaram a carregar-lhe a cruz. Perceba, irmãos, Jesus estava tão fraco, Jesus estava tão sofrido, Jesus estava tão moído, que ele não tinha nem forças para carregar a cruz. Jesus estava aqui ensanguentado, cuspido, com a coroa de espinhos, humilhado, sendo objeto de escárnio. Jesus aqui estava, irmãos, com pregos no seu cérebro. Jesus aqui já tinha recebido tapa na cara, cuspe no rosto. E aqui ele não tinha nem mais forças
para subir o Monte do Calvário sozinho. Talvez ele estava subindo, como narra Mel Gibson, e ele caía com a cruz. Ele não tinha forças para levar a cruz. Então vinha um homem do campo chamado Simão Cireneu e obrigaram ele a carregar-lhe a cruz, e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira. Essa palavra aqui significa um lugar, irmãos, assustador, um lugar que cheira a morte, um lugar que cheira a sofrimento, um lugar que cheira a aflição, um lugar que cheira a angústia, um lugar que cheira zombaria. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não quis beber. João diz que fizeram isso porque ele gritou: tenho sede. Olha como o ser humano é mau, irmãos. Jesus disse: tenho sede. E deram-lhe vinagre com fel, que desidrata mais ainda. Assim é o ser humano. Ele vê o sofrimento do justo e ele não se compadece. O ser humano é podre. O ser humano é mau. A Bíblia diz em João 2,24 que Jesus Cristo não confiava nos homens porque sabia o que era a natureza humana. Essas mesmas pessoas que estão fazendo isso 5 dias antes, no domingo de Ramos, estavam com folhas de palmeira dizendo: Hosana, Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus foi recebido assim por essas pessoas, e em 5 dias essas mesmas pessoas gritam: crucifica-o, crucifica-o. O ser humano, irmãos, é mau. Nós somos maus. Só Deus é bom. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. Sabe o que é isso, irmãos? Amor ao dinheiro. Deus está sangrando na frente deles, eles estão preocupados com roupa. Deus está chorando na frente deles. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está gemendo diante deles. Eles estão preocupados em quem vai ficar com a veste de Jesus, quem vai levar para casa a roupa que Jesus está usando. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Verso 44. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Perceba que o ladrão da direita se arrependeu no último instante, no último momento. A graça de Deus o visitou e o Espírito Santo o regenerou, e ele creu em Jesus Cristo e passou da morte para a vida e entrou no reino dos céus. Desde a hora 6ª até a hora 9ª houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9ª clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste, Deus meu? Aqui, irmãos, nós vemos o clamor de Jesus diante da sua dor, diante do abandono do Pai. Meu Deus, o que é que está acontecendo? Jesus olhava para frente e via as pessoas escarnecendo dele. Jesus olhava para o céu e via trevas sobre toda a terra. Jesus clamava ao Pai e o Pai não atendia. Jesus olhava para o lado e ele era humilhado.
Jesus literalmente estava ali sendo moído como um cordeiro mudo. Jesus estava ali abandonado por Deus, abandonado pelos homens, abandonado pelos seus discípulos, abandonado por todos, um homem de dores, rejeitado, sofrendo a ira de Deus em nosso lugar. Nesse momento aqui, irmãos, Ele bebe o nosso inferno, Ele bebe o cálice da ira de Deus, Ele recebe a nossa culpa, Ele assume a nossa dívida, Ele morre a nossa morte, para que vivamos a sua vida por toda a eternidade. Porque Ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E Ele teve que morrer para que nós possamos viver, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. Ele morreu, irmãos. Jesus Cristo morreu por amor e graça. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu Espírito. Nós sabemos que em João 19, 28, a Bíblia diz que ele deu um brado: está consumado. Tetela está pago, totalmente pago o preço dos pecados do meu povo. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Agora quem crê em Cristo não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida e vai passar dessa vida para a vida eterna com Deus no céu. Por isso que ele diz aqui: entregou o seu Espírito. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus, ele morreu porque ele quis morrer. Ele se entregou na cruz. Ele morreu por livre e espontânea vontade dele, pois esse era o propósito de Deus, que Deus comprasse o seu povo através da morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Apocalipse 5 vai usar a figura de um cordeiro e de um leão, porque ele morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Ele vive e reina pelos séculos dos séculos. Ele está com a sua igreja, Ele está conosco nessa noite, Ele vai nos levar para casa, Ele está nos acompanhando, Ele está tomando conta da nossa congregação, Ele está tomando conta do pastor Nizam. Ele não dorme, Ele não tira um cochilo. Ele está tomando conta da irmã Mirela, que está enferma. Ele está tomando conta do irmão César e Lane, do pequeno Dila. Ele está tomando conta dos seus entes queridos. Ele está tomando conta de tudo e de todos, pois a morte morreu na morte de Jesus Cristo, e a vida eterna ressurgiu na ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, irmãos, que todo cristão deve dizer não ao medo, e sim à fé. Porque a fé derrama em nossos corações o amor, e o perfeito amor lança fora todo medo. Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aqui está falando, irmãos, da presença de Deus. Você agora tem livre acesso ao trono da graça. O véu do santuário se rasgou. Agora o que você precisa é de um coração quebrantado, é de um coração arrependido, e você pode ter livre acesso ao trono da graça e dizer: meu Pai, Paizinho querido, Abba Pai, Pai nosso que estás nos céus, me ajude, meu Pai, eu preciso do teu socorro, Pai, porque Jesus abriu o acesso a Deus.
Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está agora aberto o novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Entre na presença de Deus agora. Então ele diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus Cristo, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Perceba que poder, irmãos. Imagine um cemitério tendo mortos ressuscitando. Imagine, irmão Paulinho, lá no Campo Santos, mortos ressuscitando. Isso aconteceu, isso é um fato verídico. Em Israel, cristãos ressuscitaram quando Jesus bradou: está consumado. O véu do santuário, que era um véu espesso do alto a baixo, se rasgou sozinho. Ninguém passou uma faca. É o poder de Deus, irmãos. Deus existe. Deus é real. Concluindo: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. As trevas lutaram contra a luz, mas não puderam prevalecer contra ela, porque a luz é maior do que as trevas. Não te deixes vencer pelo mal, vence o mal com o bem, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Concluindo, irmãos, estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Este foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu num pano limpo de linho e o depositou no seu túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. Só até aqui. Sabe o que nós vemos aqui, irmãos? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Maria Madalena foi uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios e foi a primeira a ver Jesus Cristo ressurreto. Por quê, irmãos? Os nossos pecados podem ser vermelhos como escarlate. O sangue de Jesus nos torna mais alvos do que a neve. A ressurreição de Cristo é a nossa esperança nessa noite. Nós não servimos a um Cristo que morreu e foi lacrado pela sepultura. Nós servimos a um Jesus Cristo que vive e reina pelos séculos dos séculos. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, nós apresentamos a Ti, Senhor, a vida da nossa congregação local. O Senhor, tem sido tão difícil os últimos dias. O Senhor, tem sido tão angustiante, Pai, ver pessoas próximas sofrendo, Senhor. A começar de mim, Senhor, tem sido tão difícil enfrentar, Senhor, dores, aflições. Oh, meu Deus, enfrentar batalhas espirituais incansáveis na mente, meu Pai, o dia todo. Oh, Senhor, tem sido tão difícil, Senhor, ver o nosso amado pastor Nizam, Pai Dodói. Oh, Deus,
Muito obrigado pela vida do pastor Lisan, Senhor. Oh Deus, mas eu peço que o Senhor conceda a ele graça, Pai. Que teu Espírito Santo, Senhor, visite ele e revele a ele o quanto o Senhor o ama, Pai. Que assim como um pastor do passado, chamado Richard Rembrandt, teve experiências gloriosas contigo em momentos de dor, que o nosso amado pastor, Senhor, receba uma porção, uma visitação gloriosa da graça de Deus. Oh Deus, nós apresentamos a vida de Dylan, Senhor. Cuida dessa criança, meu Deus. Oh Deus, toma a frente dessa operação que será feita, Pai. Que o teu nome seja glorificado, Senhor, na vida de Dylan, Senhor, na vida do pastor Lisan, Senhor. Tua palavra diz que o Senhor amava muito, Senhor, Marta, Maria e Lázaro, Pai. E nós sabemos, Pai, que o Senhor ama muito o nosso amado pastor Lisan, Pai. Por isso nós, nessa noite, estamos diante de Ti, te contando, Jesus. Está enfermo aquele a quem Tu amas. Oh Pai, obrigado porque o Senhor nos consola e nos diz, nos dá a certeza que essa enfermidade não é para a morte, ela é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor nos conceda uma vida de oração a partir de hoje, uma vida de comunhão intensa contigo, Pai. Nos traz de volta ao primeiro amor e visita, Pai, o teu povo com graça, sobre graça, pois não merecemos nada, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Oh Deus, visita a família do pastor Lisan, Senhor. Visita, Pai, a esposa dele, visita os pais dele, visita as irmãs dele, Senhor, as filhinhas dele, Senhor. Enche, Senhor, nossas amadas irmãzinhas Letícia e Maria do Espírito Santo, meu Pai, por graça, Senhor, por misericórdia. Duas crianças, meu Deus, que já crescem em meio a um ambiente espiritual de tanta batalha, que elas possam receber graça sobre graça e amor da Tua parte, Senhor. Oh Deus, nos enche de amor por Ti e de amor uns pelos outros, pois nisso conhecerão que somos Teus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. Tira todo o rancor, tira toda lembrança ruim e nos leva, Senhor, nessa noite para mais perto de Ti, o lugar onde nunca deveríamos ter saído e nunca podemos sair. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém, irmão. Saúde, seu irmão, cumprimento santo. Não esqueça de orar pelos irmãos.